Já teve algum bloqueio criativo? Que parece que nada sai. A arte tá totalmente travada e você não consegue desenvolver. Eu sei que você já passou por isso, eu já passei por isso. E às vezes isso está envolvido com a falta de planejamento que a gente tem sobre uma arte. Ou a falta de uso de referências, que é o que eu quero falar hoje. Às vezes a gente acha que usar referência a gente tá copiando ou roubando, e de certa maneira tá. E não tem nada de errado nisso. A questão de roubar ou você usar algo de referência, isso não é nada mais, nada menos do que algo que te ajude a ter uma biblioteca visual. Porque em algum momento você vai sim deixar de usar referência, mas não é uma regra, certo? Grandes artistas hoje em dia, seja ele para quem trabalha, Blizzard ou qualquer a Riot, qualquer outra empresa grande, eles usam referências, certo? Tanto para fazer material, ou até mesmo o próprio personagem. Então, quanto mais cedo nos desapegarmos de não usar a referência, mais cedo a gente chega em algum lugar, né? A ideia de roubar artistas também não é muito original, né? Como por exemplo na arte que tá passando aí pra vocês, eu tava fazendo uma trend do Twitter sobre fazer a capa do Plastic Love, né? Que é uma música de pop japonês. E ela tinha uma carinha que dava pra encaixar ali, né? O estilo de Persona. Então foi o que eu fiz. Na verdade, eu não tinha planejado isso desde o início da peça, né? Mas eu tive a ideia e fui colocando em prática. Então, do meio, depois da line art, né? Foi só isso que vocês estão vendo na tela, né? Que é só um estudo sobre como, como o autor das obras de Persona pensou e como ele seguiu todos os rumos dele, né? O, como por exemplo, né? Ele sempre costuma fazer uma sombra bem chapadona ali, escura, com a borda bem esfumaçada, né? Aquelas luzes de highlight que ele faz do lado do rosto que eu acho maravilhosas. Eu confesso que são bem difíceis, mas quando você vai entendendo mais ou menos a ideia que ele queria passar e tudo, principalmente na line, né? As artes de Persona são muito boas em sua própria line art, né? A pintura é mais um capricho. Tá? Lembra muito um mangá, né? Em que ele tá lá preto e branco e a linha é que faz a diferença. Então, tipo, eu tentei copiar toda essa ideia nessa arte e creio que eu consegui. E não é um demérito, né? A arte ainda ficou bonita, ainda parece uma referência à Persona. E eu aprendi algumas coisas, principalmente sobre luz e como deixar o desenho um pouco mais gráfico, né? São coisas que eu poderia ter perdido se eu tivesse tentado, sei lá, puxar algo da minha cabeça totalmente original, né? A gente tem que pensar assim nas coisas originais, mas é bom você parar para estudar outros artistas, pegar algumas referências para fazer alguma coisa, não tirar tudo do zero. Isso ajuda com você com biblioteca visual, ajuda com a contextualização. Então, se você é alguém travado ou não usa muitas referências, eu super recomendo usar referências, estudar outros artistas, porque tudo isso agrega para você, agrega. Em algum momento você consegue fazer algo original. Porém, tudo isso por original é um tanto de talhados, né, de coisas que você pega de várias coisas que você conhece e consegue criar algo que parece ser original, mas na verdade é um monte de coisa que você gosta costurada. E não tem problema. Muitas das obras que a gente conhece hoje em dia, seja anime, televisão ou filmes, elas são bem da cabeça de um diretor ou de um roteirista de muitas outras referências que ele teve durante a sua vida ou de outras obras do cinema, né? Quantas vezes a gente vê, acha algum vídeo aleatório no YouTube falando que tal obra fez referência a tal obra. Se eles, né, que tem muito dinheiro, conseguem fazer tudo isso, usam referência porque
a gente não, né? Por que você não ser o artista? Então, eu queria mesmo bater esse papo, trazer isso. Lembrar que a gente não tem problema nenhum. Você usar referência na verdade é muito bom. Me ajuda bastante. Então, esse ficou o nosso resultado aí da capa de Plastic Love com a ideia, né, de fazer ela parecida com as artes de Persona. Eu, sinceramente, gostei muito do resultado. Ficou melhor do que eu imaginava. Ainda faltava algumas coisas, né? Mas eu meio que desisti de tentar fazer mais alguma coisa, né? Eu acho que, como eu falei, né, se tivesse feito com o planejamento de desde o início fazer ela mais parecida com a ideia de Persona, talvez ali a line art ou alguns outros aspectos teriam saído melhor. Mas é sempre assim, né? A gente sempre acha que tem algo para melhorar. Bom, obrigado aí você que assistiu até o final. Esse desenho foi feito lá na Twitch, no twitch.tv/o_Fraim. Se você quiser lá colar, geralmente às terças, quintas e sexta-feira tem sempre live depois das 10, por enquanto, né? Talvez esse horário mude, mas pode acompanhar a gente também nas redes sociais, mesmo arroba para todos, o_Fraim. E por lá eu aviso se estiver rolando alguma live. Também pode acompanhar algumas outras artes que a gente já fez. Muito obrigado por ceder o seu tempo. E, se Deus quiser, te vejo no próximo vídeo. Até mais.